Olá, meu amigo do sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje nós chegamos ao capítulo 21 da sua apostila. Esse capítulo vai tratar dos complementos nominais. Nós já falamos na nossa aula anterior, no capítulo 20, sobre os adjuntos adnominais. Então nós falamos sobre um termo que era acessório e hoje a gente vai falar sobre um termo que é integrante da oração. Aos poucos, ao longo da nossa aula, você vai perceber essa diferença, ok? Para começar, eu quero que você tenha em mente o que nós vamos aprender nessa aula. A gente vai começar, então, fazendo uma distinção entre o que é adjunto adnominal e o que é complemento nominal, porque eu quero que a gente parta de uma coisa que vocês já sabem, né? Que nós já estudamos juntos. Depois, você vai ver as características dos complementos nominais, então, o que um termo precisa ter para que ele possa ser considerado um adjunto adnominal. E por último, nós faremos exercícios para colocar em prática o que a gente aprendeu na aula de hoje. Para começar, eu quero que você dê uma olhada para esta oração que eu coloco aqui. Meus irmãos adoram música agitada. Partindo de uma coisa que a gente já sabe, qual é a primeira coisa que a gente vê quando vai identificar essas funções sintáticas ali? A gente já começa pelos termos que são essenciais ou termos fundamentais para uma oração, que são sujeito e predicado. Então aqui eu olho para o meu verbo adorar e vejo quem é que adora música agitada? Meus irmãos. Então, meus irmãos é o sujeito. Predicado, portanto, adoram música agitada. Aqui nesse sujeito, meus irmãos, eu tenho um núcleo, né? Uma palavra mais importante no sujeito. Agora aqui no predicado eu já consigo identificar o verbo, porque inclusive foi com ele que eu descobri quem era o sujeito, e esse verbo a gente classifica como verbo transitivo direto. Por quê? Você já deve saber isso. Os verbos transitivos diretos são os verbos cujo significado vai transitar, ou seja, ele vai precisar de um complemento para fazer sentido, e é direto porque o complemento não precisa de preposição, né? Ele é um verbo transitivo que vai ter um objeto diretamente ligado a ele, um complemento diretamente ligado a ele. Então, é verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele vai precisar de um objeto direto. Quem adora, adora algo. Ele adora música agitada. Música agitada, portanto, é o meu objeto direto. Aqui eu também consigo destacar um núcleo, não consigo? Música é o núcleo. Eles adoram música agitada. Qual é o núcleo desse objeto direto? A palavra música. Agora, quando eu penso no que sobrou aqui, por exemplo, o meus, lá no começo. Essa palavra que é um pronome possessivo, né? Esse pronome, percebe se ele não está, nesse caso aí, especificando esses irmãos. A gente estudou na nossa última aula o que eram os adjuntos adnominais e eu pedi para você guardar aquela palavra plana. Nessa palavra plana, a gente já consegue perceber que os pronomes, né? O P de plana é de pronomes. Os pronomes podem ser adjuntos adnominais. Quando eles serão adjuntos adnominais? Quando eles estiverem explicando, determinando ou especificando um substantivo, que é o caso aí, meus irmãos. Então, meus é um adjunto adnominal, ligado a esse substantivo. Lembra que o adjunto adnominal sempre está ligado ao substantivo? Beleza. Aí lá no final a gente também tem uma palavra, agitado. Agitado é um adjetivo. Tá lá naquela palavra plana, né? O adjetivo. Esse adjetivo aí está ligado a um substantivo, música, não é isso? Ele não está especificando essa música, é o tipo de música específica, música agitada. Ele aí também é um adjunto adnominal. Até aí é uma revisão de tudo que a gente viu no capítulo 20, na nossa aula anterior. Mas agora dá uma olhada para esta outra oração. Carlos tem orgulho do filho. Vamos começar tentando fazer os mesmos passos que nós fizemos na frase que nós acabamos de classificar, né? De perceber as funções sintáticas. Vamos lá. Carlos tem orgulho do filho. Aqui eu vou separar o meu sujeito, Carlos. Tem orgulho do filho, obviamente, é o predicado. Tudo que não é o sujeito na oração. Aí aqui, Carlos já é um núcleo, beleza, só tem essa palavra. Eu vou agora para o verbo. Esse verbo é um verbo transitivo, intransitivo, verbo de ligação. Ele é um verbo transitivo, não é? Carlos tem, fica faltando alguma informação aí. Tem o quê? Quem tem alguma coisa. Precisa de preposição? Quem tem de alguma coisa? Tem com alguma coisa? Não. Quem tem
a alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto, não precisou de preposição. Se ele é um verbo transitivo direto, ele precisa de um objeto direto, que é o orgulho. Carlos tem orgulho. Agora, essa expressão aí do filho, que começa com uma preposição, aqui é onde eu quero chegar. Eu quero que você perceba que esse termo, né, do filho, completa o sentido de orgulho. Gente, presta muito atenção, porque por mais que durante os exercícios em algum momento você possa se equivocar, é muito fácil se você já começar a construir o conceito percebendo as diferenças. Olha para a nossa oração lá de cima. Eu tenho, por exemplo, música agitada. Agitada está especificando a música, beleza? Só que música não precisou dessa informação. Você consegue perceber isso? Agitada não vai completar o sentido de música. Música já tem um sentido completo que não precisa ser completado pelo adjunto adnominal. Por isso esse termo é um adjunto adnominal. Ele é acessório, ok? Aqui embaixo não. Quando eu falo Carlos tem orgulho, orgulho é um nome, é um substantivo. Esse substantivo que é abstrato, e guarda essa informação, substantivo abstrato, ele precisa de um complemento. Porque quando eu digo Carlos tem orgulho, claro que se eu dissesse Carlos é orgulhoso, ok, todo mundo entenderia. Mas quando eu digo Carlos tem orgulho, não fica faltando alguma coisa? Ele tem orgulho de alguma coisa, não é? Aí eu posso falar assim, então é um complemento verbal, porque é o que completa o sentido. Não, por quê? Se fosse um complemento verbal, iria completar o sentido do verbo. Complemento verbal, que é o objeto direto e o objeto indireto, completam o sentido do verbo. O verbo aí é o ter. Eles não estão completando o sentido do verbo. Do filho completa o sentido de orgulho. Orgulho não é verbo, orgulho é substantivo, ok? Por isso que a gente vai chamar de complemento nominal. Perceberam a diferença? O adjunto adnominal ele vai determinar, especificar ou explicar um substantivo. Mas o complemento nominal ele vai completar o sentido. Percebe? Esse substantivo, nesse caso aí é um substantivo abstrato, ele precisa de um complemento. Assim como o objeto direto e o objeto indireto são complementos dos verbos, o complemento nominal é o complemento do nome. Outra coisa que vai te ajudar a perceber a diferença é que o adjunto adnominal ele vai estar sempre ligado a um substantivo. Olha lá em cima, meus irmãos. Irmão é substantivo. Música agitada. Música é um substantivo. Mas o complemento nominal, além de estar ligado a um substantivo que só pode ser um substantivo abstrato, olha aí, orgulho é um substantivo abstrato. Além de estar ligado só a um substantivo abstrato, ele também pode estar ligado a um adjetivo ou a um advérbio, ok? O adjunto adnominal nunca vai se ligar a adjetivo, nunca vai se ligar a advérbio, ok? Outra coisa que pode te ajudar a perceber a diferença entre os dois é a presença da preposição. O complemento nominal sempre vai apresentar uma preposição, ok? Olha lá, Carlos tem orgulho do filho. E o complemento nominal funciona como um alvo daquele significado que o substantivo traz. Então, o orgulho, alguém tem o orgulho dessa pessoa. Você percebe que esse substantivo, o significado dele recai sobre esse filho, ok? A gente já começa a perceber as diferenças então. Vamos seguir. Olha lá, a sua apostila vai então trazer para a gente uma explicação em teoria do que é o complemento nominal. Então eu coloco lá como título, complemento nominal, o que é? O complemento nominal é o termo que completa o sentido de um nome. Lembra que eu falei? O adjunto adnominal não vai completar o sentido. Ele vai acompanhar o substantivo, mas ele não completa o sentido do substantivo. Olha, quando eu coloquei, por exemplo, meus irmãos, meus não completa o sentido de irmãos. Perceberam? Agora, orgulho do filho. Aí sim, do filho completou o sentido desse orgulho. Orgulho de quem? Do filho, né? Olha lá. Ele vai estar ligado, como eu falei também no slide anterior, somente a substantivos abstratos. O adjunto adnominal ele vai se ligar a todo tipo de substantivo, tá? Abstrato, concreto. O complemento nominal não, só ao substantivo abstrato. Mas ele também pode se ligar ao adjetivo
coisa que o adjunto adnominal nunca se liga, e a um advérbio, coisa que o adjunto adnominal também não se liga. Até aí, ok? Beleza. Olha lá. O complemento nominal sempre se liga ao seu antecedente por meio de uma preposição. Lembra que eu falei no slide anterior para você olhar o do filho? Ok? Agora a gente vai analisar aqui como o complemento nominal vai aparecer completando o sentido de substantivo, abstrato, adjetivo e advérbio, ok? Não esqueçam isso, eu coloquei lá em cima, olha lá a setinha, ele completa o sentido de um nome. Aqui embaixo, então, eu vou começar neste primeiro tópico, que são os substantivos abstratos, tá? Eu estou dizendo agora para vocês que o complemento nominal completa o sentido de um substantivo abstrato. Olha lá, a criança tinha necessidade de um documento. Aqui eu olho para esse verbo, né, ter. Quem tinha a necessidade de documento? A criança. Então, já marco aqui que criança é o meu sujeito. Posso até dizer quem é o núcleo aqui, criança. O a, que é um artigo, lembra da palavra plana? O a é um adjunto adnominal. Mas vamos lá que a gente quer ver os complementos nominais. Agora, o verbo ter, né, tinha. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Quem tem, tem alguma coisa. E que coisa é essa que essa criança tinha? Necessidade. Então, é um objeto direto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto dele vai ser um objeto direto. Agora, necessidade é um substantivo abstrato, não é? Você percebe que se eu dissesse a criança tinha necessidade, nesse caso falta aí um complemento para esse substantivo, necessidade de alguma coisa, que alguma coisa é essa da qual essa criança tem necessidade, é o meu complemento nominal. Olha aqui, necessidade de um documento, ok? Então, aqui eu vou dizer que de um documento é um complemento nominal. Vamos agora para o segundo tópico. Aqui a sua apostila vai mostrar um complemento nominal completando o sentido de um adjetivo. Estou no segundo tópico aqui. Olha a frase. Os pais estavam ansiosos pelo registro. Olha o verbo. Quem estava? Os pais estavam. Então, os pais, sujeito. Posso até dizer quem é o núcleo, pais. O que é o os? Adjunto adnominal. Aí eu pego o meu verbo, os pais estavam. Lembra que o verbo ser, o verbo estar, os verbos que mostram a maneira como a pessoa era ou estava, é ou está, é o verbo de ligação. Então, aqui é um VL. Se tem verbo de ligação, vai ter que ter aqui um predicativo do sujeito, não é? O verbo de ligação... Ai, eu tô com dúvida nisso. Volta algumas videoaulas que nós já falamos sobre o predicativo do sujeito. Nessa estrutura aqui eu tenho o sujeito, tenho o verbo de ligação para ligar o meu sujeito ao meu predicativo do sujeito. Então, se eu tenho verbo de ligação aqui, eu vou ter o meu predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Uma característica do sujeito que está no predicado. Olha lá, os pais estavam ansiosos. Percebe que aí a gente sente a necessidade de um complemento para esse adjetivo? Ansioso é um adjetivo, né? É uma característica desses pais. E aí falta alguma coisa, né? Ansiosos pelo quê? Ansiosos pelo registro. Aqui, pelo registro, então, eu já vou marcar para vocês e quero deixar claro que tem preposição, tanto na frase de cima, olha lá, de um documento, quanto nessa frase de baixo, pelo registro. Aqui eu tenho a preposição por, não é isso? Aqui eu vou classificar, então, como complemento nominal, o pelo registro. E aí, por último, a sua apostila vai colocar um complemento nominal completando o sentido de um advérbio. Olha lá, vamos observar a frase, a lei atuou favoravelmente ao registro da criança. Cadê o verbo atuar? Quem atuou? A lei. A lei, portanto, é o meu sujeito. Núcleo do sujeito, lei. A é o quê? Adjunto adnominal. Esse verbo, talvez você nunca tenha pensado nele com esse sentido, mas aqui é no sentido de realizar alguma ação. Nesse caso, ele é intransitivo, tá? Ele não precisaria de complemento, então ele é um VI, ok? Eu poderia só dizer a lei atuou. Neste caso, faria sentido porque esse verbo, como eu disse, talvez você não tenha familiaridade com ele, mas ele mostra que alguém realizou alguma ação, então não precisa de complemento. A lei atuou. Favoravelmente, então, se não é um complemento do verbo, favoravelmente vai ser um advérbio, não é? Que é representado na função sintática por um adjunto adverbial, beleza? Adjunto adverbial de modo, a gente já estudou isso. Se você está com dúvida,
pausa, volta algumas videoaulas e procura pela videoaula cujo título é adjunto adverbial, que a gente já falou sobre eles. Esse adjunto adverbial é representado, adjunto adverbial é uma função sintática, né? É representado pela classe de palavras advérbio, ok? E aí, quando eu digo a lei atuou favoravelmente, fica faltando alguma coisa, ela atuou favoravelmente a quem? A quem ela foi favorável? Nesse caso, é favoravelmente ao registro da criança. Olha a presença da preposição a aqui, ó. Preposição a mais artigo o. Tá vendo que sempre tem preposição? De um documento pelo registro o registro da criança. Só que a gente não fala ao, né? A gente junta e fala ao registro da criança. Aqui a gente tem uma combinação. Olha lá, complemento nominal, então, ao registro da criança. Perceberam a diferença em relação ao adjunto adnominal? Vamos lá, a adjunto adnominal vai determinar, explicar ou especificar um substantivo, só substantivo. E ele não é para completar o sentido do substantivo. Já o complemento nominal, ele vai completar o sentido de um substantivo, mas qualquer um? Não, um substantivo abstrato. E, além disso, ele também pode completar o sentido de um adjetivo e de um advérbio. Outra coisa que a gente pode ver de diferença, o complemento nominal sempre vai se ligar ao antecedente, né? Aquela palavra a quem ele completa o sentido, através de uma preposição. Se você não lembra quais são as preposições, eu já falei sobre elas aqui, mas você precisa sempre estar pensando, não precisa decorar exatamente quais são, mas você precisa reconhecer essas preposições, ok? Bom, vamos analisar mais uma frase aqui para fixar isso, tá? Ela tem saudades de mim. Aqui eu vou marcar então quem é o sujeito, né? Eu pergunto para o verbo, quem tem saudade de mim? Ela. Ela é o meu sujeito. E aí eu não preciso nem marcar quem era o núcleo ali, né? Todo mundo já sabe que é o ela, porque só tem ela. Sujeito, o resto é predicado, tem saudade de mim. Aí, núcleo do meu sujeito, ela, beleza. Esse verbo aqui é um verbo que precisa de complemento, né? Ele é um verbo transitivo. Ela tem alguma coisa. Alguma coisa precisou de preposição? Não. Se precisasse, seria de alguma coisa, com alguma coisa, para alguma coisa, por alguma coisa, né? Aqui não. Ela tem alguma coisa. E então, esse verbo é transitivo direto. Não precisa de um complemento com preposição. Se ele é verbo transitivo direto, ele vai precisar de um objeto direto. Saudade. Ela tem saudade. Objeto direto. Agora, olha lá. De mim, nesse caso, esse termo aí está se referindo à saudade, não é isso? Não está completando o sentido de saudade? Se fosse um complemento verbal, seria um objeto, mas ele teria que estar ligado ao verbo. Aqui não é tem de mim, é saudade de mim. Percebe que de mim completa o sentido de um substantivo abstrato. Olha a primeira dica. Ele tem preposição, olha aí o de. Perceberam? E ele não está especificando, determinando e explicando. Ele está completando o sentido. Ela tem saudade de alguém. Outra coisa que eu falei no começo da aula, seria bom você anotar, é que o complemento nominal ele vai ser o alvo do significado desse substantivo abstrato. Então, ó, saudade de mim. Tá vendo que esse significado recai sobre o complemento nominal. Então, a gente vai classificar o de mim como complemento nominal. Moleza, né? Vamos, então, voltar para a sua apostila. A sua apostila vai dizer assim, complemento nominal, termos ligados ao nome, assim como adjunto adnominal, né? Um folder é um impresso que, tendo dobras, pode apresentar um conteúdo informativo ou publicitário. Confira a seguir a parte externa da reprodução de um folder. E aí tem uma imagem, se você não consegue ler, está escrito assim, sou gente de verdade. E a sua apostila vai perguntar, eu vou aqui para o primeiro tópico, ok? Ela pergunta assim, que palavras foram empregadas para caracterizar o substantivo gente? Olha aqui o substantivo gente, ele fala, sou gente de verdade. Ela vai perguntar quais palavras a gente usou para caracterizar o substantivo gente. A gente usou as palavras de verdade, não é isso? Eu sou que tipo de gente? Como é que eu estou caracterizando esse tipo de gente com as palavras de verdade? O segundo tópico vai perguntar, você conseguiria trocar essa locução por um único adjetivo? O de verdade, eu consigo, que é uma locução adjetiva, né? Eu posso trocar por um adjetivo só? E vai pedir para você demonstrar. A gente consegue. A gente pode dizer, sou gente verdadeira, ok? Eu troco de verdade, que é uma locução adjetiva,
que é isso? Eu tenho mais de uma palavra com função de uma coisa só. Que coisa é essa? O adjetivo. Então, é uma locução adjetiva. Terceiro tópico vai perguntar assim: se essa locução fosse excluída, haveria prejuízo para a estrutura ou sentido da oração? E vai pedir para você explicar. Veja bem, aqui ele quer saber se haveria prejuízo para a estrutura ou para o sentido, ok? E aí, se puder ser os dois, você fala para mim. Vamos ver. Se eu tirar o de verdade, tem prejuízo de sentido? Olha, sou gente e sou gente de verdade. Tem, né? O sentido muda um pouco. Se eu falo sou gente, eu tô dando uma informação. Eu tô falando apenas, tô chamando atenção apenas pro fato de que eu sou alguém, eu sou gente. Se eu digo sou gente de verdade, eu já tô chamando atenção pro fato de que tem gente que é de mentira, né? E eu sou gente de verdade. Então tem sim uma mudança de sentido. E agora, tem prejuízo para estrutura? A gente já viu que tem prejuízo pro sentido. Para estrutura tem? Não, né? Porque se eu tiro de verdade, essa frase ela vai continuar fazendo sentido. Eu disse que o sentido muda, mas ela continua existindo, a estrutura dela não é prejudicada, ok? Então tem perda de sentido, mas a estrutura funciona. Eu sempre falo isso com vocês, né? Uma coisa é dizer que o sentido muda, que não fica a mesma coisa. Outra coisa é dizer que a estrutura está comprometida, essa frase não existe mais. Não é esse o caso. Eu posso tirar o de verdade, essa estrutura fica valendo. Olha lá, sou gente, existe, não é isso? Então a gente pode responder assim: haveria prejuízo de sentido, mas não de estrutura. Olha lá, sou gente. É uma frase que existe, né? Vamos lá. E agora no último tópico, a sua apostila vai dizer que função sintática esse caracterizador desempenha em relação ao substantivo gente. Olha lá, sou gente de verdade. Aqui, de verdade, deixa eu marcar aqui com outra cor. Pensa se de verdade está completando o sentido de gente. Gente precisa desse complemento? Não, né? Se não completa o sentido, não pode ser um complemento nominal. Aqui você está percebendo que está especificando esse tipo de gente? Quem é que especifica, explica e determina um substantivo é o adjunto adnominal. Então, nesse caso, de verdade seria um adjunto adnominal do predicativo do sujeito. Por que do predicativo do sujeito? Porque quando eu digo sou gente, gente é o predicativo do sujeito, né? É aquela característica do sujeito que está no predicado. E de verdade é uma palavra, é uma expressão, na verdade, que é uma locução adjetiva, se referindo a essa gente, ok? Para explicar, especificar ou determinar. Professor, eu acho que é um complemento nominal, me ajuda a tirar essa dúvida. Por que não é um complemento nominal? Só seria complemento nominal se a palavra gente tivesse um significado que precisasse de complemento. Mas aqui quando eu digo, até quando a gente fez o exercício anterior, que eu vi que sou gente, existe, beleza. Não precisa da palavra, da expressão de verdade, ok? Então, essa expressão não é um complemento nominal. Vamos lá, considere essa frase, ainda estou na sua apostila. A certidão de nascimento é a garantia de direitos do cidadão. E ela vai perguntar aqui embaixo assim: que determinantes acompanham na frase o substantivo garantia? Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte, olha lá. A garantia de direitos ao cidadão. Né? Ele quer saber quais são os determinantes que acompanham a garantia. Você consegue perceber que aqui eu tenho, olha, o artigo A, que está acompanhando aqui, olha, garantia, e eu tenho essa expressão de direitos ao cidadão, que também acompanha garantia, que é um substantivo, ok? E aí depois sua apostila vai perguntar aqui embaixo assim, no segundo tópico, se esses determinantes fossem excluídos, haveria prejuízo de estrutura ou de sentido para a frase? Aqui, vamos pensar então, se eu tiro esses elementos, olha lá. A certidão de nascimento é garantia. E aí? Vamos tirar um de cada vez? Olha lá. A certidão de nascimento é garantia de direitos ao cidadão. Funciona para você? Para mim, sim. Olha, a certidão de nascimento é garantia de direitos ao cidadão. Se eu tiro esse A, não teve problema para a estrutura. Agora, vamos tirar o de direitos ao cidadão. A certidão de nascimento é a garantia. E aí? Aí falta, não é?
Aqui, então, você pode perceber que o a era um adjunto adnominal, porque ele é um termo acessório que está determinando garantia, mas ele não completa o sentido de garantia. Como é que eu sei disso? Porque eu tirei ele da frase e a frase continuou com uma estrutura boa. Deu para a gente entender. Já o de direitos ao cidadão, aqui eu tenho um complemento nominal. Por quê? Porque de direitos ao cidadão completa o sentido de garantia. Eu sei disso porque quando eu tirei de direitos ao cidadão, a gente teve uma mudança aqui de sentido, né? Olha só, a certidão de nascimento é a garantia. A garantia de quê? Perceberam? Agora eu tenho um complemento nominal. Mas vamos lá, a sua apostila está perguntando se a gente tirasse eles dois, teria prejuízo de sentido ou de estrutura? A gente vai responder assim, haveria prejuízo, uma vez que não saberíamos de que garantia se trata, no caso de a gente tirar o de direitos ao cidadão. Vamos então praticar um pouco do que a gente aprendeu hoje. Olha lá, esse exercício diz assim, esse exercício é um exercício extra, tá? Ele não está na sua apostila, diz assim, assinale a alternativa em que o termo destacado é complemento nominal. Letra A, destacado aí, vocês estão vendo que está de amarelinho, né? Vamos lá, letra A. A enchente alagou a cidade. Eu já vou observar aqui o meu verbo alagar para ver quem foi que praticou essa ação, né? Quem alagou a cidade? A enchente. Então, aqui eu já sei que a enchente é o meu sujeito, beleza? Aí eu vou agora para o verbo. Esse verbo precisa de complemento. Se eu digo a enchente alagou, ela alagou, nesse caso, alguma coisa, não foi? Então, ele é um verbo transitivo direto. Então, ele precisa de um objeto direto. A enchente alagou alguma coisa. Que alguma coisa é essa? A cidade. Então, a cidade aqui é um objeto direto, não é um complemento nominal. Ficou com dúvida? Vamos pensar. A cidade está completando o sentido de quê? Da enchente? A enchente a cidade? Não, né? Alagou a cidade. Alagou o quê? Alagou algo, a cidade. Se complementa o sentido do verbo, pode ser complemento nominal? Não, né? Ele é um complemento verbal. Nós já tivemos uma aula de complementos verbais e vocês sabem que os complementos verbais são objeto direto e objeto indireto, ok? Os complementos nominais, como nós aprendemos na aula de hoje, eles completam o sentido de substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, ok? E aqui também não tem preposição, né? Que é uma coisa que o complemento nominal tem. Letra B. Precisamos de mais informações. Aqui, eu tenho o verbo, tem sujeito aqui, é um sujeito oculto, né? Nós precisamos. Precisamos de alguma coisa. Esse verbo é um verbo transitivo indireto, porque quem precisa não precisa algo, nesse caso. Precisa de algo, ok? Então, de algo, que de algo é esse de mais informações. Você vai falar, ah, professora, mas aí então tem preposição, é complemento nominal. Não é complemento nominal. Por quê? Porque não está completando o sentido de um nome. Olha, de mais informações completa o sentido do verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo. Nesse caso, de mais informações. É um objeto indireto. Também não era complemento nominal. Letra C. A resposta ao aluno não foi convincente. Eu vou olhar aqui para esse verbo e vou ver quem é o sujeito, né? Nesse caso aqui, a resposta... Vê se você concorda comigo. A resposta não foi convincente. Essa resposta precisou aqui de um complemento, mas não é verbo. A resposta, o termo resposta é um substantivo. Então, ao aluno, percebe-se ao aluno não completa o sentido da resposta, começa com uma preposição. Então, ó, resposta é um substantivo abstrato, precisou de um complemento, que tem uma preposição, perceberam? Não é um termo acessório, porque se eu tiro aí, muda esse sentido, não é isso? Então, aqui eu encontro um complemento nominal. Se ligou a um substantivo abstrato, completando o sentido desse substantivo. E outra coisa que é muito importante, eu já falei umas 2 ou 3 vezes na aula de hoje. Veja que aqui o complemento nominal, que nesse caso é ao aluno, ele é o alvo do significado do substantivo. Olha aqui, a resposta não foi o aluno que fez a resposta foi dada a esse aluno. Percebe? O complemento nominal, ele vai sofrer
a ação, ou ele vai sofrer aquele sentido do significado que o substantivo abstrato, ou o adjetivo, ou o advérbio trazem, ok? Se fosse o aluno que tivesse dado a resposta, aí seria outra coisa. Se fosse a resposta do aluno, aí a gente não teria um complemento nominal. Por quê? Porque ele teria feito aquela resposta, teria dado aquela resposta, ok? Então aqui a gente marca que é a letra C. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, a nossa aula de hoje termina. Eu espero que essa aula tenha sido importante para você, tenha te ajudado a tirar todas as suas dúvidas. A gente acabou revisando um pouco do capítulo 20 também, né, enquanto aprendemos o capítulo 21. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, a gente está sempre disponível no chat das aulas ao vivo e também lá a professora certamente fará os exercícios da apostila para a gente colocar esses conteúdos em prática, tá bom? Eu espero que você fique bem, que você esteja em casa com saúde e vejo você em breve. Tchau, tchau!